Amém. Boa noite, igreja. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, Pai, e te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor possa me esvaziar de mim mesmo, Senhor Jesus, e que eu possa falar somente aquilo que o Senhor me conduzir, Senhor Jesus, a falar, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente ministrar, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus. Que eu seja apenas porta-voz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. A partir do versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de temor, chamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Amém. Eu separei algumas questões aqui que me chamaram a atenção nesses 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Jonas. E nós sabemos que no Velho Testamento Deus se manifestava através dos seus profetas. E não era como nos dias de hoje, que o Espírito Santo habita em nós, então Deus fala conosco diretamente, mas Deus falava através dos profetas. Então nós podemos crer, sim, que Jonas era um homem de Deus. E ele recebe uma palavra do Senhor, que ele deveria levar uma palavra até a cidade de Nínive. Nínive era um povoado, que a palavra de Deus mesmo fala que era um povo mau. E Jonas, então, sabendo que se eles se convertessem, se eles se arrependessem, Deus com certeza os perdoaria. Jonas, então, decide não ir para Nínive. E, por a vontade dele, ele resolve desobedecer a Deus e ir para Tarsis. E ele paga a sua passagem e entra no navio. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que, sendo Jonas um homem de Deus, ele sabia que não podia fugir da presença do Senhor. Ele sabia que Deus realmente estaria vendo onde ele quer que ele fosse. Mas, mais ainda, é a questão de não querer levar a palavra de Deus àqueles que ele julgava não serem merecedores de salvação. Nos dias de hoje, a igreja faz muito isso. Não da mesma forma que Jonas, talvez, mas de uma forma mais sutil, a gente, de certa forma, tem essa questão de achar que há aqueles que merecem ser salvos e há aqueles que não, de forma alguma, vão alcançar a salvação. E nós não sabemos. A única função que Cristo pediu para que nós fizéssemos foi ir de pregar o Evangelho, para que nós fôssemos testemunho daquilo que Cristo tem pregado em nossas vidas. E quando nós, infelizmente, muitas vezes vemos que isso realmente acontece, porque quem nunca esteve numa situação de perseguição no trabalho ou de uma situação em que você vê alguém que fez algo muito cruel. Eu recentemente vi um filme que lançou agora, O Som da Liberdade,
E realmente é uma coisa muito difícil você orar pelas pessoas que praticam esse tipo de situação, né? Para quem não viu o filme, é um filme sobre um homem que ele era um policial e ele perseguia pedófilos, né? E no momento ele foi confrontado por uma pergunta: quantas crianças ele havia salvo? Ele realmente tinha prendido muitos pedófilos, mas ele não conseguia salvar as crianças em si. E ele muda a atitude dele, e é um filme maravilhoso, não vou dar spoiler aqui, porque realmente vocês precisam ver. É um ótimo filme, e ele muda a forma dele de atuar. E ele realmente vai atrás, não somente de prender quem fazia o mal, e ele começa a buscar as crianças. E eu vendo aquele filme, em todo tempo, aquilo realmente fala ao nosso coração, porque realmente são crianças, seres puros, né? E a gente vê a maldade no coração do homem, praticar algo quanto alguém tão indefeso. E é difícil você orar por uma pessoa, para que Deus liberte essa pessoa, para que Deus realmente alcance essa pessoa, vendo aquilo que ele praticou. Mas eu lembro também de uma pregação do pastor Luísio, que ele falava sobre, uma vez ele passando pela praia, no Ano Novo, né? E ele via aquelas pessoas e ele se sentiu enojado pelo que eles estavam praticando ali, e Deus mostrou para ele que a única diferença entre aquelas pessoas e ele era justamente o Espírito Santo que habitava nele pelo sangue de Cristo, por Cristo que ele havia aceitado. E quando nós nos deparamos com uma situação como essa, em que nós realmente nos comparamos a Cristo, nós vemos que sem o sangue de Cristo que está sobre nós, nós não somos nada. Mesmo o maior pecador do mundo, nós seríamos condenados tanto quanto ele se não fosse o sacrifício que Cristo fez na cruz. Se nós não tivéssemos aceitado, se hoje o Espírito Santo não habitasse em nós, nós viveríamos a mesma coisa. Nós seríamos condenados da mesma forma, independente da vida que nós possamos levar. Porque o que nos justifica não são nossas ações. É o sangue de Cristo que está em nós. E quando a gente pega, então, e começa a escolher a quem nós devemos direcionar a palavra de Deus, porque nós não os sentimos merecedores da salvação, nós nos igualamos àqueles fariseus, né? Cristo veio para os doentes, não para os salvos. Perdão. E nós, quando fazemos isso, realmente não estamos cumprindo a vontade de Deus. Estamos como Jonas, que fugindo da presença de Deus, por mais que nós estejamos ali e levando a palavra de Deus. Eu vi, a Sandra batia muito nessa tecla nas aulas da escola dominical, e eu já tive a oportunidade de ver os depoimentos daqueles que perderam seus amados da igreja perseguida. É algo assim sobrenatural. A gente vê que realmente há um mover de Deus muito grande ali, porque as pessoas, elas falam como se o sofrimento delas não existissem. Você não vê mágoa, você não vê rancor no coração delas. Elas falam dos seus perseguidores, orando a Deus para que Deus alcance também a cada um deles. E não simplesmente querendo que Deus desça fogo do céu e fulmine aqueles que tiraram a vida daqueles que estavam ali pregando a palavra de Deus. Mas eles oram ali e pedem para que realmente Deus realmente honre aqueles que morreram, levando a palavra de Deus, independente daquela circunstância que eles viviam ali. E eles sempre têm um coração totalmente quebrantado, um coração que realmente está entregue ao Senhor. Eles não querem eles não pedem que Deus se vingue dos seus algozes. Eles pedem que Deus os convertam e que eles realmente encontrem a mesma salvação que aqueles que morreram pregando encontraram. Isso fala muito à igreja de hoje. Nós precisamos ter esse tipo de atitude. Essa atitude que Cristo quer que a igreja tenha. Esse é o testemunho que nós damos sobre Cristo. Eu me converti aqui, não necessariamente aqui, mas no culto do almoço que tinha na EPC, quando ela era aqui ao lado, né? E graças a Deus, assim, o culto do almoço é algo que realmente é sobrenatural, porque a gente aprende ali e vai levando para dentro das empresas.
Nós também conseguimos implantar um culto do almoço lá na nossa empresa. A gente já tinha um costume de orar todos os dias ao entrar e ao sair. E em 2015, nós tivemos foi 2015 ou 2016, agora não lembro muito bem, teve uma crise por causa da questão das investigações. E nossos maiores clientes, eles foram investigados, inclusive a Petrobras e todas aquelas empreiteiras a gente atendia. E a gente tinha ali uma empresa em que apareceu uma oportunidade de a gente falar de Deus para aquelas pessoas, porque, infelizmente, assim, muitas pessoas perderam o emprego. Eles começaram a mandar muita gente embora. E meio a esse desespero, a gente encontrou uma estratégia ali diante de Deus de aproveitar para introduzir o culto do almoço ali dentro da nossa empresa. E a gente começou a gente todo dia, de segunda a sexta, a gente tinha um culto, de todo dia, meio-dia, e a gente orava, e eram 5, 10 minutinhos de palavra ali, para aquele pessoal ali que não conhecia Jesus, e graças a Deus ali nós tínhamos muitos irmãos ali que confessavam a mesma fé, e a gente foi até a diretoria, conversamos com eles, e eles permitiram. Inclusive, uma das diretoras, dona da empresa, ela participava dos cultos do almoço, da gente lá. A gente se dividia, né, de quartas-feiras, corria para cá, e o resto da semana a gente ia fazendo lá. E aconteceu que Deus realmente ouviu a nossa oração naquele lugar. E a empresa começou a voltar a prosperar. A empresa começou novamente a voltar com os trilhos. A empresa substituiu, apareceu um cliente gigante, e a empresa realmente ficou bem das pernas novamente. Literalmente, ela começou a crescer novamente. E aí, em meio a tudo isso, as pessoas foram esquecendo de que Deus havia feito. As pessoas foram realmente voltando à sua vida normal. A gente continuava os cultos todos os dias. Graças a Deus ali, Deus sempre abençoou, a diretoria sempre apoiou o nosso culto do almoço. Eles respeitavam, inclusive, o nosso culto. Se estivesse tendo uma reunião ou qualquer coisa, chegava na hora do culto, eles mesmos lembravam a gente. Vai lá, daqui a pouco vocês voltam e tal. Eles respeitavam isso. E a gente continuou ali pregando. E sabe que, assim, muitas vezes ali, as pessoas, ao esquecer, elas começaram a reclamar. Começaram a falar. Todo dia eram 15 minutos que a gente tirava na hora do almoço para pregar a palavra de Deus ali dentro. E as pessoas esqueceram do que Deus fez. Elas, assim como aquele povo lá, quando os juízes morriam, o povo voltava a pecar, a empresa realmente voltou a ficar bem, o povo logo esqueceu que Deus havia feito naquele local ali. Mas, graças a Deus, ali, tivemos algumas conversões ali, algumas pessoas conheceram Jesus através do culto do almoço que nós pregávamos ali. E, mais do que isso, haviam pessoas ali que eram cristãos, mas se sentavam com o mundo para reclamar. E a gente, infelizmente, no início todo mundo participava, e aí, conforme as coisas foram permanecendo, a gente foi separando. Infelizmente, haviam pessoas ali que não podiam trazer a palavra. A gente permitia que participasse do culto, a gente não proibia ninguém. Mas trazer a palavra, como a gente tinha um revezamento, a gente não botava na escala. E a gente conversava com a pessoa sobre a questão. E por que não estar mais permitindo que ela levasse a palavra ali, até muito por causa do testemunho que ele dava. Mas as pessoas ficavam ressentidas. E a gente ouvia muita coisa, e assim, humanamente falando, você está orando pelas pessoas, você está intercedendo por elas, e elas falando mal de você, ali, te criticando, reclamando de tudo que acontecia ali, havia dias que aquilo pesava no nosso coração. Nós somos humanos. Havia dias que realmente você ficava mais sentido, mas graças a Deus ali, a gente tinha uma rede de apoio ali maravilhosa. Então, assim, quando um estava mais fraco, o outro vinha, orava pelo irmão, puxava junto, conversava, falava, não, hoje eu estou mais crente do que você. A gente tinha esse termo ali, que realmente era isso que acontecia. Um ali ajudando o outro. E
muitas coisas aconteceram e, inclusive, havia uma senhora lá que essa era a principal. Ela falava muito mal da gente, porque a gente parava 15 minutos todos os dias. De segunda a sexta, todos os dias, haviam 15 minutos para a gente orar e trazer a palavra. Independente do que estivesse acontecendo na empresa, até porque a diretoria apoiava isso. Então, a gente parava todos os dias. E aí as pessoas falavam muito. Só que, ao mesmo tempo, Deus é muito... quando a gente cumpre a vontade de Deus e a gente não tem do que as pessoas falarem, elas podem reclamar, mas elas não podem realmente falar a verdade sobre você. Ela vai inventar mentiras, ela vai falar coisas que realmente não são aquilo que você tem pregado através da sua vida naquele local. E o que acontecia ali é que todo mundo que era os líderes que levavam a palavra no culto do almoço eram pessoas exemplares dentro da empresa. Eram pessoas que não se atrasavam, eram pessoas que não faltavam, eram pessoas que estavam sempre ali diante do seu trabalho, que não faltavam com o seu trabalho, que faziam o seu trabalho de forma excelente. Até hoje nós levamos esse costume, a gente sempre repetia, a gente trabalha para Deus, a gente não trabalha para o homem. A gente trabalha para Deus. Independente do que as pessoas estão falando, a gente trabalha para Deus. O nosso serviço aqui, a gente vem para servir a Deus. E aí as coisas vão fluindo. E aí eles falavam, mas assim, chegava diante da diretoria e as coisas não conseguiam ir à frente, porque realmente a gente tinha essa excelência diante de Deus como testemunho. E aconteceu que, infelizmente, o esposo dessa senhora, ele ficou doente. Eu não lembro se é água na preula, né, que fala. Isso, água no pulmão, né? E ele estava muito mal. E ela se sentava, ela trabalhava no acabamento, era um pouco afastado da gente. E nesse setor dela, havia um rapaz que havia acabado de se converter ali no culto do almoço ali. Ele era filho de pastor, estava afastado, aí ele voltou para Cristo ali dentro do culto do almoço. E havia esses rapazes que, infelizmente, já não traziam mais a palavra, participavam às vezes, mas sentavam junto na roda de escarnecedores para falar mal da gente. E as coisas de Deus são realmente maravilhosas, né? Quando ela se viu numa situação difícil, ela procurou esse rapaz que havia acabado de se converter. Ela tinha uma extrema amizade com aquele rapaz, com o outro rapaz que sentava junto com ela, fofocava junto com ela, mas quando ela procurou a salvação para o marido dela, ela reconheceu naquele outro rapaz que havia se convertido um homem de Deus. Ela não reconhecia naquele amigo dela um homem de Deus, porque ele fazia as mesmas coisas que ela. Ela simplesmente olhou para aquele homem que tinha acabado de se converter e falou: esse é um homem de Deus, esse eu posso pedir oração. E ela participou com a gente lá, a gente orou pelo marido dela, intercedeu. Infelizmente ele veio a falecer. Infelizmente ela também não se converteu lá, mas eu creio que a semente foi plantada. Mas o que eu quero falar é que, independente das circunstâncias, daquilo mal que pregavam contra a gente ali se manteve firme, graças a Deus, pela palavra de Deus, que realmente nós tínhamos temor a Deus, não era pela vontade do homem. Mas a gente levava a palavra ali todos os dias, e meio a muita falácia dentro da empresa. E foi assim até o último dia que nós permanecemos lá. Hoje, infelizmente, assim, nenhum de nós está mais nessa empresa, todos fomos direcionados para outros lugares. A empresa está de pé até hoje, prosperando, graças a Deus. Nós cremos que é porque nós oramos lá dentro daquele lugar e nós cremos que realmente Deus ouviu a nossa oração naquele lugar e a empresa até hoje prospera. Eu passei por uma situação recente tem início do ano, né? Foi início do ano, foi final do ano passado, que eu testemunhei a favor de um amigo nosso que foi mandado embora. E incrível que o seu Antônio chegou, o dono da empresa chegou, a juíza fazendo a pergunta, falando sobre a questão de que não pode mentir, que isso pode ser prejudicial para mim e tudo mais. Ele se levantou e falou: pode confiar que nenhum deles vão mentir. Então a gente deixou um bom testemunho naquele local. A gente realmente não simplesmente levava a palavra, a gente realmente vivia a palavra naquele local. E eu dou glória a Deus por isso também. E continuando a palavra, o que também me chamou a atenção foi que quando Jonas compra a passagem e ele entra no barco, a partir daquele momento, aquelas pessoas que estavam ali, elas passam a viver
o mesmo juízo que Deus tinha para Jonas. Jonas, naquele momento, ele se tornou pedra de tropeço para aquelas pessoas daquele barco, para aqueles marinheiros. E eu sinto isso com uma grande tristeza, quando a igreja se torna pedra de tropeço para o mundo. Porque nós somos, como diz Billy Graham, a Bíblia que o mundo lê. As nossas vidas, elas precisam refletir a luz da Bíblia. Se a gente não transmite aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprende através da palavra, se a gente prega uma coisa e vive outra, a gente se torna pedra de tropeço. E aí, a gente, em vez de levar a palavra de Deus, a gente começa a afastar as pessoas de Deus. A gente começa a fazer com que as pessoas não queiram saber do Deus que nós servimos, porque eles julgam a Deus pela pregação da nossa vida. Uma coisa que me chamou muita atenção e assim me levou a refletir é que uma pergunta veio no meu coração: como que Cristo seria visto se não houvesse Bíblia e só existisse a sua vida, a minha vida, para refletir a luz de Cristo na terra? Se as pessoas não tivessem acesso à Bíblia, na palavra de Deus, como elas conheceriam a Cristo só olhando para nossas vidas? Isso é uma responsabilidade muito grande quando a gente se fala que, quando a gente percebe que nós realmente somos embaixadores de Cristo. Nós somos diferentes, nós somos feito uma embaixada, nós vivemos na terra, no meio do povo, mas nós não somos iguais a eles, nós somos embaixadores de Cristo. O nosso reino não é desse mundo, assim como Cristo sempre pregou. E quando a gente realmente para analisar que talvez as pessoas elas não leiam a Bíblia, mas elas observam as nossas vidas para julgar a Cristo, isso realmente nos faz refletir sobre como nós temos vivido. Isso realmente, às vezes, toca em meu coração, porque eu trabalho com 2 jovens, né? Hoje diretamente. Hoje eu trabalho com uma menina de 20 anos e um rapaz de 24. E eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque às vezes ele vem conversar comigo sobre questões do dia a dia, coisas que acontecem. Infelizmente, nós temos alguns escândalos que acontecem na igreja, e nós sabemos que um missionário na África doando a sua vida, isso não chama a atenção do mundo. O mundo não vai reconhecer que tem pessoas que se anularam, que abriram mão da sua vida, que largaram tudo, largaram luxo para viver em meio a situações realmente difíceis, passando muitas vezes necessidade, para levar a palavra de Deus e ajudar as pessoas. Mas quando um irmão comete algo que é um escândalo, as pessoas realmente costumam focar nisso. Porque, infelizmente, as pessoas focam nas notícias ruins. E, às vezes, eu me pego com perguntas sobre situações em que, ao mesmo tempo que eu não quero passar a mão sobre a cabeça do irmão, eu também não quero dar forças, instigar o mundo a não seguir a Deus baseado naquela vida. Eu estava foi a última vez que eu participei, né, oh meu Deus do céu, do GC com o presencial daqui de Botafogo. Depois eu mudei, agora eu estou no da Tijuca, né? E aí fui separado, eu estou no da Tijuca agora. Então, foi a última vez que eu participei, eu até fiz uma pergunta para a Débora na época, era justamente sobre isso. Como que a gente faz para realmente, quando a gente é colocado numa situação dessa de falar sobre alguém que está levando de certa forma errada a palavra de Deus, tendo mau testemunho, e as pessoas não leem a Bíblia? É difícil falar, mas a gente tem que crer que Cristo continua o mesmo. Independente daquela situação, daquela pessoa que ela esteja vivendo, eu creio na salvação. Eu creio que se eu orar, eu creio que se realmente ela também se arrepender, ela vai ser salva. Nós temos que orar por essas pessoas. Muitas vezes a gente condena, mas a gente esquece de orar, de interceder. Eu vejo muito pregação online, né? Quer dizer, vejo, não ouço, né? Porque eu trabalho no computador o dia todo, às vezes eu boto fone de ouvido e eu fico ali ouvindo.
E eu vejo hoje uma necessidade muito grande de pessoas exaltarem o erro do outro para pregar sobre aquilo sabe, é uma casa dividida sobre si mesmo. É como se nós esquecêssemos aquilo que Cristo manda nós fazermos e simplesmente quiséssemos fazer a nossa vontade. É simplesmente pregar a verdade. O pastor Luiz tem uma pregação também que ele fala sobre como conhecer a verdade, como separar a verdade da mentira. É só pregar a verdade. As pessoas, ao conhecer a verdade, elas vão saber tudo o que é mentira. E isso é uma verdade absoluta, porque é muito assim. Você pegou a palavra, se a pessoa se apega àquilo que está escrito, ela vai entender que aqueles que vivem um erro, eles merecem a misericórdia de Deus, merecem realmente que nós intercedamos por eles. E a terceira coisa que me chamou a atenção nessa palavra também é que, como eu disse, Jonas, ele compra a passagem. Ele não invade o barco, ele não entra de forma clandestina, ele compra a passagem. Ao comprar a passagem, Jonas tem legalidade para estar naquele local. Isso também fala muito com a igreja, porque a palavra de Deus fala que, sem amarrar o valente, o ladrão não pode entrar e roubar as coisas da casa dele. Então, se a gente não abrir brecha para o inimigo entrar, ele não é capaz de entrar na nossa vida. Aqueles marinheiros passaram por uma situação em que eles tiveram que se livrar da carga, tiveram que jogar os seus bens fora, os valores fora, porque eles deram legalidade para Jonas entrar no seu barco. Inclusive, Jonas entra e desce, e fica de uma forma extremamente calma. Em meio à tempestade, Jonas era a única pessoa naquele barco que não tinha desespero nenhum. E ele sabia que o responsável pelaquela tempestade era a desobediência dele. E aquelas pessoas passaram pelo que passaram porque deram liberdade para Jonas entrar no barco. E quando a gente abre para que realmente coisas entrem em nossas vidas, acontece o que aconteceu. Nossos valores vão sendo jogados fora. A gente vai relativando, a gente entra num relativismo muito grande. As coisas começam a mudar, nosso coração começa a mudar, a nossa visão de Deus começa a mudar, a gente começa a ter uma visão mais talvez não seja bem assim, talvez realmente seja mais ou menos, talvez, isso não é bem assim, vamos ver. Deus está falando, a Bíblia está falando, mas talvez não tenha. A gente vê as pessoas estão fazendo tanta bondade, o coração tão bom. Eu acho que não é assim. Eu acho que talvez ela seja salva e a gente não sabe. Eu também não sei. A Bíblia fala que realmente nós teremos surpresa, mas a Bíblia fala que aqueles que não aceitarem a Jesus, esses não vão ser salvos. Está escrito na palavra. A palavra de Deus diz isso. Que Cristo morreu e morreu para que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas só serão salvos aqueles que aceitarem Jesus e crerem no seu nome. E quando os valores vão sendo jogados fora, a gente vê, hoje a gente percebe. Um tempo atrás eu vi uma propaganda de um movimento, eu não lembro o nome do movimento, mas era para reescrever a Bíblia. Porque a Bíblia tinha coisas que ofendiam essas pessoas. Coisas que estavam ultrapassadas, coisas que já não eram mais, eram coisas que no passado talvez fizessem sentido, mas hoje elas não fazem mais sentido nos dias de hoje. A Bíblia é atemporal. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre será. Essas pessoas atacam a Bíblia. Era muito simples. Se você não crê, você não vive. Você se afasta, fala, não creio nisso, não creio naquilo, e não vive. Mas por que o inimigo ataca e quer reescrever, e quer realmente mudar? Porque ele quer que as pessoas continuem achando que estão andando com Deus. Ele quer que as pessoas achem que essa nova a Bíblia que será feita, que essas novas, esses novos direcionamentos, eles são a verdade de Deus. Ele sabe que se talvez você achar que aquilo ali é a palavra de Deus, você vai viver um engano. E você vai se adaptar àquela questão ali, e aí
no grande dia, você vai ser julgado pelo que você fez e pelo aquilo que você viveu e pela aquela palavra mentirosa que você pregou. É por isso que eles querem mudar a Bíblia. Não é porque simplesmente... não é porque... Não por outro motivo. É por um único motivo. Vocês vão continuar servindo a Deus, mas do meu jeito. Servindo a Deus com uma palavra mentirosa, servindo a Deus com uma palavra que não tem sacrifício, com uma palavra que não entrega nada, com uma palavra que venha como você está e permaneça como você está. Isso não é a verdade do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus diz que todos, quanto receberam, foram chamados filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Eu realmente, quando eu estava estudando para dizer essa palavra, esses foram os pontos que mais tocaram no meu coração, porque realmente eu vejo muito isso nos dias de hoje e, infelizmente, a igreja, ela entra em discussões, às vezes, que eu acho que são desnecessárias para o reino de Deus. A gente precisa pregar a Cristo, e esse crucificado, pregar que Cristo ainda continua libertando, Cristo continua salvando, Cristo continua mudando vidas, transformando pessoas. É isso que precisa ser pregado. Cristo não mudou. A igreja não precisa mudar, ela precisa realmente continuar pregando a verdade que está na Bíblia. A gente precisa se converter e permanecer naquilo todos os dias. Cristo não mudou. Nós vivemos a verdade todos os dias. O mundo, ele vai ver o nosso testemunho. E pelo nosso testemunho, muitos se converterão. Muitos alcançarão a salvação. Nós só precisamos nos manter firmes. Como eu disse, lá a gente tinha uma grande rede de apoio. Quando um estava mais fraco, o outro vinha naquele dia. Porque há uns dias que a gente não está tão firme, não digo firme no Senhor, mas a gente firme naquilo que a gente não está tão fortalecido. Essa é a palavra. A gente não está tão fortalecido, ou está com um problema em casa, ou a gente está com um problema no próprio trabalho, ou está com uma situação chata, e a gente se sente enfraquecido. E uma palavra, ela realmente tem o poder de mudar o seu dia. E a gente tinha esse fortalecimento nos irmãos. A gente buscava dessa rede de apoio. Nos momentos de oração ali, a gente compartilhava ali. Literalmente, a gente vivia uma igreja dentro daquela empresa. E a gente vive uma igreja aqui. Muitas vezes a gente está passando por situações e a gente precisa buscar no Senhor e naquele irmão que realmente ore por nós e busque junto conosco quando a gente estiver mais fraco. A gente precisa também ter essa atitude de humildade, de assumir que há momentos que a gente não vai estar tão forte, que a gente precisa realmente receber uma palavra, que a gente precisa de uma oração, que a gente precisa realmente que Deus fale conosco. E muitas vezes vai ser através de um irmão. Muitas vezes vai ser através de alguém que realmente vai estar ali e vai falar: hoje eu estou mais crente que você. Então, é isso que eu queria compartilhar e realmente agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus aí pelo realmente esse momento que Ele permite que eu possa falar um pouquinho de que Deus tem realmente realizado na minha vida e realmente que Deus possa falar aos nossos corações e que vivamos realmente a verdade de Cristo, né? Que em todo tempo nós estejamos alicerçados na palavra, que ela seja a nossa único manual de conduta, em nome de Jesus. Amém. Eu não passei do horário. Amém. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, e te pedir que tudo o que foi falado aqui, Senhor Jesus, seja realmente verdade em nossas vidas, Senhor Jesus. Nos ajuda a pregar, Senhor Jesus, até mesmo, Senhor Jesus, a viver a Tua palavra, Senhor Jesus. Há momentos que, como eu disse, nós estamos mais fracos, Senhor Jesus, mas que o Senhor realmente seja a nossa fortaleza, Senhor Jesus, que nós busquemos refúgio, Senhor Jesus, na Tua palavra, na Tua verdade, Senhor Jesus, que nós não venhamos a nos moldar a esse mundo, Senhor Jesus, que nós não venhamos a nos conformar com esse mundo, Senhor Jesus, mas que acima de tudo, Deus, nós realmente vivamos a Tua verdade, que é a Tua palavra, Senhor Jesus, e que acima de tudo nós não deixemos que as circunstâncias, Senhor Jesus, que as pessoas ao nosso redor mudem, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor realmente tem
ministrado a nós, Senhor Jesus, mas que nós possamos ser sal e luz na vida das pessoas, Senhor Jesus, que nós possamos ser influenciadores, Senhor Jesus, e não influenciados, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém.